Moradores da região se mobilizam para ajudar na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Empresários de São José dos Campos querem levar tecnologia para tratar a água contaminada pela lama de rejeitos. Equipe especializada do Corpo de Bombeiros do Vale do Paraíba vai reforçar as ações de resgate às vítimas em Brumadinho. Justiça nega novo recurso da Prefeitura de São José dos Campos e mantém congelado o valor da tarifa do transporte público na cidade. Polícia apreende quase 6 quilos de maconha na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Campos do Jordão. Uma mulher foi presa. Problema ainda sem solução. Prefeitura e Sabesp continuam os trabalhos na enorme cratera que engoliu parte de uma rua no Jardim Imperial, em São José dos Campos. Moradores reclamam dos transtornos que se arrastam há mais de 2 semanas. No esporte, a equipe brasileira feminina de judô se prepara em Pindamonhangaba para a maratona de competições no exterior. De olho na Olimpíada de Tóquio no ano que vem, atletas querem fazer bonito para conseguir representar o Brasil. Quarta-feira, 30 de janeiro. Bem-vindos, este é o Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. O Brasil inteiro acompanha com angústia as buscas pelos desaparecidos em Brumadinho, Minas Gerais, devastada pelo rompimento da barragem da mineradora Vale. Até o momento, já são 99 mortes e 259 desaparecidos. Além das vidas perdidas, uma perda irreparável também para o meio ambiente. Na tentativa de minimizar os impactos ambientais, uma startup de São José dos Campos está colocando à disposição das autoridades uma tecnologia que chegou a ser testada com resultados positivos na tragédia de Mariana, em 2015. Mas a iniciativa depende de parcerias para ser colocada em prática devido ao custo dos insumos que são importados. Uma tragédia humana e um prejuízo incalculável para o meio ambiente. Brumadinho, 2019. Mariana, 2015. Em um intervalo de apenas 4 anos, 2 desastres envolvendo o rompimento de barragens no país comovem o mundo. Falando somente de uma floresta, nós tivemos ali em Brumadinho cerca de 125 hectares. Isso daí, calculando, dá em torno de 210 mil árvores que foram derrubadas. Em termos ambientais, há uma perda de biodiversidade, uma perda de espécies, uma perda de indivíduos, né? E que isso daí reflete automaticamente para as pessoas da região. Então, quando a gente fala em impacto ambiental, a gente está focando não só a questão ambiental, do benefício ambiental causado pelo aquele rio, pelo que o rio pode te oferecer, a floresta pode te oferecer, mas por essa causa direta para o homem, né? Em meio à lama, o trabalho de resgate das vítimas mobiliza uma rede de solidariedade. E Joel quer reforçar essa ajuda na tentativa de minimizar os danos ambientais. O engenheiro de São José dos Campos é um dos idealizadores de uma tecnologia inovadora no Brasil e que faz o tratamento e a medição da qualidade da água. O projeto piloto já foi implantado no Rio Doce, após o rompimento da barragem de Mariana. E em 2017 também foi apresentado no Fórum Mundial da Água, em Brasília. A gente tem pesquisas e com dados efetivos de um laboratório suíço aqui no Brasil que nos ajudou a medir a tecnologia antes e depois ali no afluente do Rio Doce, após o acidente Mariana. E as reduções são muito eficazes. A partir da 5ª semana que a tecnologia já está na água, começa a ter a eficiência muito boa dessa tecnologia, sabe? Então a gente se dispôs a falar para Brumadinho, para falar para as outras tecnologias, se juntar e efetivamente ajudar a cidade e ao estado de Minas Gerais. Com o rompimento de uma barragem, como aconteceu em Brumadinho há uma semana, córregos e rios afetados pelos rejeitos acabam perdendo as suas características naturais. Com a tecnologia, o número de bactérias benéficas
benéficas acaba se multiplicando rapidamente, a fim de que elas isolem esses micro-organismos que são trazidos pela chuva de lama. Aos poucos, quando a água fica limpa novamente, essas bactérias vão morrendo por falta de alimentos. E então o equilíbrio do ecossistema vai ganhando novamente as suas condições naturais. Na região, o projeto também foi testado pela Prefeitura de São José dos Campos, nos lagos do Parque da Cidade. Mas para aplicar a tecnologia, o engenheiro explica que precisa de apoio de outros órgãos para tornar viável a implementação em rios e córregos contaminados. Eu preciso do governo ajudando a diminuir a importação focado em Brumadinho, diminuir a taxa de importação dos insumos que a gente precisa. Eu preciso de universidades. A gente bateu em várias universidades. Somente 3 universidades se prontificaram a estudar mais, mas falta recursos para as universidades. É um esforço de muitas mãos, porque o acidente lá é faraônico, é muito grande. Então a gente precisa de várias mãos ajudando. Quando você tem o impacto ambiental, né, o desastre ambiental causado pelo homem, isso sim, geralmente vem em proporções absurdas, muito maior que uma natural, né? Então você, para minimizar ou para você conseguir recuperar aquele ambiente, vai anos. Nós não temos hoje ainda um estudo de conseguir traçar quanto tempo vamos conseguir voltar pelo menos uma condição meio que natural ali da região. Mas eu digo uma coisa, vai muitos e muitos anos para que aquilo ali volte a ser como é antes. É difícil, mas que volte a pelo menos ter uma condição natural que dê para prosperar a vida ali, né? E no próximo sábado, uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros do Vale do Paraíba também deve reforçar as ações de busca, salvamento e resgate das vítimas de Brumadinho. Em entrevista hoje à rádio Band Vale FM 102,9 e 98,5, o capitão Antônio Carlos Bernardes falou sobre a operação. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acionado na data de ontem. Ontem, a Força Tarefa já foi encaminhada para apoio lá nas buscas em Brumadinho, e o bombeiro militar do Vale também vai ser empenhado. Então nós estaremos embarcando sábado à noite, vamos viajar a noite inteira para chegar no domingo, e domingo já começamos a efetivamente ao apoio ao bombeiro de Minas Gerais para as buscas das vítimas em Brumadinho. Todo o apoio que está sendo enviado lá para Brumadinho, ele está centralizado no Comando Geral do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Então ele tá pegando frações de tropa de todo o estado para que não haja nenhum tipo de prejuízo ao atendimento operacional ordinário na nossa região. Então a gente não vai mandar uma grande equipe, a gente vai mandar equipes reduzidas, só as pessoas extremamente especializadas nesse tipo de emergência, de tal forma que vai pegar de todo o estado. Em São José dos Campos, 15 quilos de drogas foram apreendidos nesta manhã no residencial Eumano Veloso. Os entorpecentes foram encontrados com um jovem de 19 anos. O material estava guardado na casa dele. No local, a namorada do suspeito foi encontrada embalando as drogas. O suspeito confessou envolvimento no tráfico. Ele e a companheira foram presos. E quase 6 quilos de maconha foram apreendidos ontem à noite pela polícia na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga o Vale do Paraíba à Serra da Mantiqueira. Os entorpecentes foram encontrados escondidos na mochila de uma mulher de 21 anos que estava de carona numa moto quando foi abordada pelos policiais na altura do bairro Vila Cláudia, em Campos do Jordão. Ela foi presa. Já a condutora da motocicleta foi liberada. Um jovem de 21 anos foi morto durante uma troca de tiros com a polícia militar ontem à noite em Cruzeiro. Ele era suspeito de roubar um veículo na Vila Ana Rosa. A vítima e um comparsa estavam numa moto quando foram abordados pelos policiais. Eles ainda tentaram fugir, mas houve perseguição e os suspeitos atiraram contra a polícia. Os militares revidaram e atingiram um jovem com tiros na perna e no braço. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um segundo suspeito continua foragido. O carro roubado ainda não foi encontrado.
Permanece internado no pronto-socorro de São Sebastião o homem de 45 anos que despencou de 4 metros de altura quando fazia a instalação de um aparelho de ar-condicionado num ponto comercial ontem à noite na região central da cidade. Ele estava em cima do telhado quando caiu. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate. A vítima teve traumatismo craniano e uma hemorragia na cabeça. O estado de saúde dele, segundo a prefeitura, é estável. E a partir de hoje, a Prefeitura de São José dos Campos faz obras para o alargamento da Avenida São João na região da rotatória do Colinas. Para executar os trabalhos, vai ser necessário o estreitamento da pista da direita no trecho entre a rua Irmã Maria Demétria Kifuri e a Avenida Eduardo Cury. Os serviços, que devem ser concluídos em 7 dias, fazem parte do projeto para a construção do Arco da Inovação, chamado também de Ponte Estaiada. O motorista precisa ficar atento à sinalização no local e reduzir a velocidade no trecho em obras. Depois do intervalo, em busca de refresco, moradores de Lorena se divertem em chafariz na praça principal da cidade. O calor continua na região. E ainda, mais de 2 semanas depois, cratera segue aberta no Jardim Imperial, em São José dos Campos. Moradores do bairro reclamam dos transtornos e temem que a estrutura de outros imóveis fique danificada. Hora certa para você, 7 horas em ponto. Continue com a gente. Band Cidade está de volta em instantes.